Sejam todos muito bem-vindos a mais um, na verdade mais um não, ao primeiro De Frente com o Jordão. Hoje nós temos um convidado super especial, ele é um jornalista, um exímio comunicador, vai dar uma aula para mim e para você aqui. Ele sabe falar, sabe interpretar, sabe produzir, o cara é um gênio. O nome dele é Matheus Correia, vulgo Matheus Cristiano. E aí, Matheus, Hugo, tudo bem? beleza, que é isso, que a apresentação é essa, né? Fico até lisonjeado para me deixar vermelho desse jeito. Obrigado pelas honrarias e olá pessoal, tudo bem? Vamos bater um papo aqui sobre comunicação. Muito bom, Matheus. Matheus, conta um pouquinho da sua trajetória, por que essa paixão da sua comunicação? Nós nos conhecemos pessoalmente e você eu tenho como uma das pessoas de referência no termo comunicação para mim. De onde surgiu isso? Vamos lá, vou contar do zero, tá? Mas a paixão pela comunicação surgiu na minha vida através do meu avô materno. Seu avô. Meu avô materno. A minha principal lembrança, tá? A minha mãe trabalhava, né? Então, na volta da escola, eu precisava ficar em algum lugar e eu ficava com a minha avó, para não me deixar sozinho, uma criança ainda dos seus 5, 6, 7 anos. Então, eu passava as tardes na minha avó. E na minha avó, como toda casa de vó dos anos 2000, né? Como final dos anos 90, início dos 2000, não tinha internet, né? Minha avó não tinha internet, só tinha uma televisão de tubo, aquela TV 29 polegadas que se você ligava, fazia tsh. Então, eu comecei daí a assistir diversos conteúdos da TV brasileira, né? Dos anos 2000. E tudo que eu assistia me fascinava. Então eu via muito conteúdo jornalístico e a partir daí foi nascendo esse desejo, a vontade da comunicação e do jornalismo em si. Tinha um jornalista específico, você se lembra dessa Carlos época? Tramontina. Carlos Tramontina era o... Era a minha maior referência ali no jornalismo. Então eu assistia o SPTV, antigo, né? Agora é SP, mas era SPTV, então eu assistia a primeira edição, assistia a segunda edição, e depois eu assistia também quando meu avô chegava do trabalho dele, chegava ali 6 da tarde, ligava na Gazeta Esportiva, então eu assistia o programa da Gazeta Esportiva que falava de esporte, Chico Lang, Flávio Prado, Osmar Garrafa, se eu não me engano, falando, depois assistia um pouco do Jornal da Gazeta, tinha ali alguma coisa Gamberini, o sobrenome dele era Gamberini, que era o âncora, depois SPTV, segunda edição, Tramontina na apresentação, diversos outros repórteres. Então foi esse crescimento com a televisão que me fascinou em fazer jornalismo. Mas eu também tenho a grande referência que é meu pai. Meu pai é um grande comunicador, meu pai é advogado, mas o sonho dele era ser jornalista, apresentador de TV. E meu pai é um cara muito articulado, né? Você já o conheceu, depois, se você um dia está assistindo, tiver o prazer de conhecer meu pai, você vai amar ele. Mas ele é uma pessoa muito inspiradora em relação à comunicação. Então, ele sempre fala, e já vi júris dele, que ele começava assim: e no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Então, meu pai, além da TV, sempre foi uma referência muito forte em relação à articulação, ao posicionamento na comunicação. E o seu avô seria o pai do seu pai? Não, na realidade, o meu avô é o pai da minha mãe, o que eu assistia à televisão com ele. Então, ele era muito mais consumidor do que um entusiasta, né? Ele consumia o conteúdo jornalístico. Só que eu não, eu fui com um olhar para além do consumo, de saber o que estava acontecendo no Brasil, no mundo ou no esporte. Eu comecei a analisar o jornalista em si e aquilo me despertou uma paixão, uma curiosidade. Interessante. Então, na televisão você olhava de longe, mas dentro da sua casa com seu pai você tinha a presença física de uma referência na comunicação para você, então. Exatamente, sempre quando eu estava com ele, eu prestava atenção, né? Via como ele falava, a conversa, o diálogo, a articulação, a dicção, tudo isso eu prestava muita atenção. E aí eu fui desenvolvendo isso, despertando isso. Então eu falei de um período de infância. A partir do momento quando eu ascendo para a adolescência, na escola eu começava a apresentar trabalhos, eu participava de trabalhos que às vezes eram trabalhos um pouquinho jornalísticos, de apresentar alguma coisa de frente para uma câmera, e eu desempenhava bem. Por quê?
eu absorvia isso na televisão, eu ganhava repertório, via diversos comunicadores fazendo isso, via o meu pai e, consequentemente, eu reproduzia isso. Então, todos os trabalhos, eu era aquele aluno que muitas vezes não fazia o conteúdo em si, a técnica, ia buscar, fez a pesquisa, não. Eu falava, deixa que eu apresento e eu resolvo isso. Então, eu trazia todo o conteúdo que os outros alunos pesquisavam, apresentava isso, cativava os professores e ganhava nota. Nota 10. Exato. Então, esse foi o desenvolvimento da comunicação. Muito interessante. Então você teve, durante toda a sua infância, muitos momentos de input, né, de informação, vendo os jornais e vendo as ações do seu pai. E você acredita, então, que foi essa vivência na sua infância que te motivou a seguir pelo caminho da comunicação hoje, profissionalmente também? Exatamente, exatamente. Eu falo muito de repertório, né? Uma pessoa que não tem repertório, em qualquer sentido, para além de comunicação, ela não vai desempenhar bem a função que ela está posta ali ou predisposta a estar. Eu consumi repertório, conteúdo de comunicação. Consequentemente, isso me despertou uma paixão para aplicar e consigo aplicar bem, né? Então, sim, como você perguntou, a partir do momento como eu tive muitos inputs, aquilo foi inserido dentro da minha mente, eu fui me apaixonando e enveredando para isso. Claro, existe a questão de dom, talento, pessoas nascem com dons e talentos específicos. Creio que eu nasci com um dom e talento para a comunicação, só que eu fui moldado para além do dom, né? E adquiri repertório para vivenciar. Tem o talento, tem o dom e tem o esforço. Exato, exatamente. Você colocaria em qual percentual aí, olhando para si? O quanto... Eu acho que tem fases que você aplica um pouco mais de cada coisa, né? Tem momentos que você vai ter que utilizar um pouco do seu talento. O talento vai sobressair. Só que tem muitos outros momentos que você vai ter que se esforçar para estar ali. Então, por exemplo, quando eu fiz uma primeira entrevista minha, o esforço sobressaiu o talento. Existia ali um talento, um diamante bruto. Só que ele precisava ser lapidado. E aí entra a parte do esforço. Aí entra a parte de se dedicar, criar, planejar, pensar como você vai executar aquilo e executar. E aí o talento vai sobressair. Mas eu Legal. digo que tem momentos específicos, né? Muito bom. A comunicação a gente pode dizer que é um canhão, né, Matheus? É um canhão que você tem nas suas mãos. A pergunta é, você vai direcionar esse canhão para onde? O que você pretende fazer com essa grande arma que você tem nas suas mãos, que é ser um bom comunicador? Antes de responder o que eu vou fazer, acho que falar que a comunicação ela é a arma mais poderosa que existe. É a arma mais poderosa que existe. E vou trazer um exemplo disso. Quando eu entrei na primeira TV que eu trabalhei, que era uma TV local em Santo André, eu saía para fazer reportagem na rua e tinham vários cameramans lá. Esse foi seu primeiro trabalho? Meu primeiro trabalho na comunicação. Raiz, né? Televisão. Aí teve uma ocasião que eu saí para fazer uma externa com um cameraman e eu nunca me esqueço dessa frase que ele falou para mim. Ele estava com a câmera na mão e ele falou, isso aqui é uma arma. Você aponta para o rosto de qualquer pessoa e você vê reações diversas. Medo, frustração, alegria, luxúria, autoridade. Então, a comunicação, como você falou, que é um canhão, literalmente é um canhão que você pode utilizar para o bem, para o mal, para uso próprio, para benefício de todos. Então, eu vou direcionar essa arma justamente para ensinar. Ensinar. Então, você gosta Eu pretende fazer. Eu gosto de trazer ensinamentos para as pessoas de como elas podem se comunicar de forma melhor. E quando eu digo comunicação, não estou falando comunicação visual. Estou falando comunicação aqui, verbal, que é o que a gente está fazendo agora. Como ela vai se portar diante de uma entrevista? Como ela vai se portar diante de uma situação que ela precisa ter um posicionamento? Ou como ela vai se conectar com alguém para, de fato, a comunicação dela chegar no coração de quem está ouvindo? Então, existem várias técnicas, existem várias situações que você pode utilizar
para potencializar a sua comunicação. E a mensagem que você tem dentro de você atingir o coração de quem está escutando. Então, a minha comunicação eu vou direcionar justamente para a área do ensino. Vou trazer referências, vou trazer ali estudos para as pessoas aprenderem a se tornarem melhores comunicadores. Porque todo mundo é comunicador. Você já nasceu comunicando, você nasceu chorando. Sim. Então você comunicou algo. Muito bom. E você já nasceu comunicando pro mundo, que você estava vivo. Então, todos são comunicadores. Basta você lapidar a sua comunicação, talvez por uma situação que você queira caminhar, ou para outra vertente. Então, essa é a minha missão de vida. E pegando isso que você falou, que todos são comunicadores, até uma criança, né, nasce se comunicando, qual você acredita ser a maior raiz desse problema que nós temos das pessoas terem medo de câmeras, medo de se comunicarem, medo de falar em público? Existe estudos ou qual é a sua perspectiva com relação a isso? O que atrapalha as pessoas a terem uma boa comunicação? Eu entendo que é a falta de identidade. Falta de identidade? Identidade. Explique mais, me diga mais sobre isso. Quando você não sabe quem você é de fato, você comunica coisas com ruídos. Então, por exemplo, se eu não soubesse quem eu sou, a pessoa que eu sou, a minha comunicação ela seria incerta, entende? Eu estaria comunicando de uma forma, mas querendo me expressar em algo, mas não chegando ao que eu de fato preciso comunicar. Então, o medo é: será que vão me aceitar? Será que eu estou sendo bom? Será que eu tenho credibilidade? Mas a partir do momento que eu sei quem eu sou, eu já transmito isso. Concorda comigo? Já não são as pessoas mais que definem isso sobre você, então. Exatamente, exatamente. Então a questão do medo de falar numa câmera é um medo de reprovação. Ah, mas eu não estou olhando para alguém, só que tem alguém assistindo atrás daquela tela. Você consegue perceber isso? Sim. Eu e o Hugo, a gente teve a oportunidade de fazer um curso, e esse professor ele falou uma vez em relação a comunicar com uma câmera. Para você comunicar bem com uma câmera, você tem que olhar bem na lentezinha, na bolinha dela e imaginar o rosto de alguém que você ama. Alguém que ama você, que ficaria horas e horas conversando contigo. E quando você fala com alguém que você ama, essa pessoa sabe quem você é. Entende? Sim. Ela reconhece uma identidade em você. Agora, quando eu falo com um desconhecido, o desconhecido não sabe quem eu sou. Então, parte do pressuposto de comunicar bem, de não ter medo, é saber quem eu sou. Qual que é a minha identidade de fato? Quando eu sei quem eu sou, eu sei qual que é a minha comunicação, eu sei qual que é a minha mensagem, eu sei o público que eu quero atingir, eu sei como comunicar. Se torna mais fácil essas outras vertentes. Então, o pressuposto de não ter medo de câmera ou não ter medo de público é saber quem você é. E outra coisa, quando você vai falar com alguém que não te conhece, tudo que você falar para essa pessoa pode ser uma verdade. Concorda? Sim. Se você não me conhecesse aqui, eu falasse sorvete de banana misturado com maracujá é a coisa mais gostosa do mundo. Pô, esse cara não sabe, nunca experimentou, se ele tá falando é verdade. Sim, faz sentido. Entendeu? Então, quando você tem plena convicção de quem você é, a sua mensagem atinge o coração das pessoas. E a forma, o jeito, o canal que você vai usar, aí é outros 500. Mas aí a pergunta que não quer calar então, Matheus, porque talvez essa seja uma das perguntas mais difíceis de ser respondida, né, do ser humano. Como saber quem sou eu? Quem Me sou diga. eu? É uma grande pergunta, hein? É uma grande pergunta. Mas a resposta é simples. Você é filho de Deus. Você é a imagem e semelhança do Todo-Poderoso. E se ele é todo-poderoso, se ele pode todas as coisas, você pode todas as coisas. Legal. Se ele criou tudo com falar, com a comunicação, você pode criar realidades através da sua comunicação. Então quer dizer que eu sou filho de Deus. E para aqueles que não acreditam em Deus, então, Matheus? Aí... Como fazer? O que fazer com isso? Olha, ela precisa mudar de ideia. Você acredita que para essas pessoas que não acreditam em Deus, considerando, né, o que você acabou de afirmar, que elas vão ter um ruído na sua comunicação, você acredita que elas conseguem simplesmente performar uma boa comunicação, sem, entretanto,
ter essa convicção da essência de identidade? Ela pode, na realidade, ter uma identidade, eu não vou falar deturpada aqui, mas ela firmou a sua identidade em algo, ou em alguma situação. E quando ela tem a plena convicção daquilo, ela exerce. Então, para quem não acredita ser filho de Deus, ou para quem não acredita em Deus, se ela acreditar que ela é filha do vento, e ela falar, eu sou filha do vento, eu sou filho do vento, ela vai comunicar isso com maestria. Barra performance, daqui a pouco a gente fala sobre performance. Mas se ela entender que o Deus dela é uma planta, ter a plena convicção, ela vai exercer aquilo. É sobre acreditar e depositar a sua identidade em algo. Nós, cristãos, cremos em Deus, sabemos que Ele é o nosso Pai. Então, a nossa identidade parte disso. Certo. E quando a gente está firmado nisso, a gente comunica aquilo que a gente acredita. Se essa pessoa não acredita em Deus, mas acredita piamente em alguma coisa, aí sim ela também vai comunicar bem. Agora vamos falar sobre performance. Mesmo ela não acreditando em Deus, acreditando em outra questão, ela pode sim comunicar bem, mas a mensagem de dentro dela não vai atingir o coração do receptor da mensagem. Fazendo um paralelo, explicar para vocês de casa. Qual que é o processo da comunicação? Qual que é o círculo, o quadrado? Você sabe? Alguém emite uma comunicação. Um emissor, um receptor. Existe ali um canal que você vai utilizar, a mensagem, o conteúdo, né? O signo que você vai usar. Signo? Signo seria língua portuguesa. Ok. Estou usando língua portuguesa. Se a gente falasse inglês, signo seria inglês. Então, existe ali todo o processo da comunicação. Se ela só performar, o cerne da mensagem, que é o mais importante, não vai atingir o receptor. Então, por exemplo, teve uma performance absurda, mas pergunta para o receptor o que esse cara falou nessa apresentação. Então é mais ou menos como a diferença entre ouvir e escutar? Que é, por Exato, exemplo, exato. Se sua mãe fala, a nossa mãe falava assim, não, você não está me ouvindo. Exato. A gente estava escutando ela, mas na verdade ela dizia que a gente não estava ouvindo. Seria isso? Mas basicamente, não, um pouco disso, mas muito mais no sentido de fala bem, articula bem, mas o que ele falou? Entende? Acho que a questão da mãe é muito mais do ouvido seletivo, né? Ah, eu não queria escutar, eu não queria que fosse verdade para mim. Sim. Mas muitas pessoas vão em palestras de pessoas performáticas, mas no dia seguinte elas esquecem o conteúdo. É sobre isso. Então os grandes comunicadores, na verdade, são aqueles que conseguem fazer com que o âmago da sua mensagem atinja se o coração, conecte com o coração, esteja tatuado no coração dessa pessoa, essa pessoa nunca mais esqueça. Tenho Muito certeza que você foi em alguma palestra na sua vida que a pessoa ela disse coisas que você nunca mais esqueceu. Sim. E você foi em muitas outras palestras que, uau, ele fala bem, ela fala bem, olha a vestimenta. Você lembra o que essa pessoa disse? Não lembra. Então, muitas vezes a performance ela é o inimigo da tua comunicação. As pessoas elas estão muito mais preocupadas com a performance do que a importância da mensagem, que a mensagem é o cerne de tudo. A mensagem é mais importante do que a performance. Totalmente. Pouco importa o comunicador, a performance, o jeito, o canal, se a mensagem não entrar no coração do receptor. E uma mesma mensagem emitida por pessoas diferentes. O que você está me dizendo, então, é que se a pessoa A tiver essa mensagem cravada no seu coração e a B emitir a mesma mensagem, mas ela está desconectada dessa mensagem, a mesma mensagem vai causar resultados diferentes. É isso que você está dizendo. Exato. E isso que você falou é sobre identidade também. Você falou antes da mensagem chegar no receptor. Se a pessoa A tiver com a mensagem cravada no seu coração, ela entende que aquilo é uma verdade para ela. E a pessoa B tem uma meia-verdade, uma verdade fraca. Não vai atingir o receptor da forma como ela gostaria. E isso é a identidade, acreditar naquilo que você fala, naquilo que você prega. Muito bom. Matheus, você tem, assim, uma lista talvez de 2 ou 3 grandes comunicadores que você
tem como referência hoje, que te inspiram ou que você usa para modelar? Márcio Gomes, Márcio Gomes. âncora da CNN, apresenta o CNN Prime Time. Ele é um gentleman para mim. Eu gosto muito desse estilo mais jornalístico de si. Eu não sou aquele cara muito da comunicação informal, né? Do bate-papo. Como eu venho do jornalismo, da escola de jornalismo, os jornalistas, eles me dão mais referência. Então, acho que, Legal. para mim, o Márcio Gomes é o principal, da forma de conduzir uma notícia, de conduzir uma informação, de ser brincalhão no momento certo, ter o tom ali de humor no momento certo, mas também ter a credibilidade no momento certo. Então, acho que ele transmite a mensagem de uma forma como um maestro. E outro que eu posso trazer de brincadeira, assim, muito do Danilo Gentili. Danilo né? Gentili? Danilo Gentili. Ele é um bom comunicador. Né? Ele traz... comunicador não, mas um bom intérprete, né, da comunicação, entrevistando pessoas, trazendo isso ali para o seu programa. Eu acredito que ele também seja um bom nome. Legal. Agora fala uma coisa, você já pensou em se envolver com a política? Você acredita que dá para usar essa ferramenta que você tem nesse universo ou não é alguma coisa que faz parte dos seus planos? Não faz parte dos meus planos, sendo bem sincero. Eu acho que... Acho não. Eu não fui chamado para essa esfera da política. É um caminho importante, precisa ter comunicação, né? A gente sabe que e tem grandes referências no nosso país de políticos que são bons comunicadores, haja vista o presidente Lula doa quem doer, mas ele foi um bom comunicador, agora tem muitas questões envolvendo, mas assim, não é algo que arde no meu coração de estar envolvido nesse meio, apesar de que se eu talvez me envolvesse com a comunicação eu conseguiria galgar lugares interessantes. Tá. Eu acredito isso. Mas você pode, por exemplo, usar o seu dom, o seu talento, instruindo pessoas dessa esfera. Instruindo, sim. É que eu entendi a tua pergunta. Não, do quê? foram perguntas realmente diferentes. Exato. Mas é que eu pergunto isso porque eu vejo que você carrega um propósito bem forte, assim, e eu acredito que canalizar também esse propósito naquelas pessoas que têm o poder, né, nas mãos, Exato. digamos assim, que podem realmente mudar as coisas, seria de grande valia para a nossa sociedade, né? Esse é um caminho que eu enxergo, tá? Agora, estar envolvido, embrenhado ali no meio, ter um cargo público, talvez não é a minha pegada, mas instruir essas pessoas, de fato, né? Eu posso, digamos assim, com essa questão da comunicação, influenciar, né? Influenciar as pessoas boas que têm o poder nas mãos para, de fato, chegar a um bom caminho para a sociedade. Legal, Matheus. Agora fala o seguinte, que conselhos práticos de dia a dia, realmente, você pode dar para aquelas pessoas que têm dificuldades de se comunicar? Existem muitas histórias de meninos e meninas que crescem com traumas, né? E desenvolvem uma vida adulta com timidez, são muito introvertidos, desperdiçam muitas oportunidades na vida. Dê conselhos práticos para essas pessoas desenvolverem a sua comunicação. Vamos lá. É meio banal o que eu vou falar aqui, mas é real. Funciona. Funciona. Primeiro de tudo, se olhe no espelho. Todos os dias pela manhã. Se você ainda puder fazer isso pelado, Muito bom. de frente para o espelho, numa posição de Mulher Maravilha, sabe, de Superman. super-herói, se olhe no espelho, encare você. Encare a sua realidade, o seu físico, quem você é. Você está satisfeito, satisfeita com isso? Ou talvez você queira uma mudança física? Uhum. Mas a partir do momento quando você se encara, você passa por um processo de aceitação, de entender quem você é. Ah, Matheus, não consigo fazer isso pelado de frente pro espelho. Tem outras pessoas comigo. Mas eu tenho certeza que no banheiro você tem um espelho lá, você consegue fechar a porta, se olhar às vezes de roupa mesmo, ou só na altura do teu rosto, e conversar com você. Você passa a entender quem você é, entender a sua afeição, o que a sua afeição passa, transmite para as pessoas, e você passa a exercer algo chamado estado de presença. Estado de presença. Estado de presença. Você começa a se olhar e entender que você, quando vai comunicar qualquer coisa, você tem que estar ali.
de corpo e alma. E o exercício de se olhar no espelho te dá o start disso. Eu tô aqui agora, falando comigo. Eu preciso fazer isso com a pessoa que eu vou conversar no meu trabalho. Preciso fazer isso na minha família, com o meu cônjuge, ou com os meus pais. Preciso fazer isso com o meu colega da faculdade. De se olhar no espelho. E tudo parte de você, né? O que a palavra fala, né? Em relação a amar o próximo como? A ti mesmo. Então, quando você se olha no espelho, a comunicação vem disso também. Você entende quem você é, você se ama, se aceita, exerce um estado de presença, eu estou aqui e eu vou me conectar, eu vou comunicar com a outra pessoa. Eu acho que esse é a principal dica que eu posso passar aqui. Existem muitas outras, mas aí fica depois para você entrar aí no meu Instagram, clique no link da minha bio para você saber mais, mas a principal é: se olhe no espelho todos os dias de manhã antes de sair de casa. Entenda quem você é, converse com você, fale do que você é capaz, exerça um estado de presença e desenvolva isso pro resto do seu dia com as pessoas. Muito bom, Matheus. Hoje você já tem formatado produtos ou serviços para ajudar as pessoas que precisam se comunicar melhor? Ou você está num processo de construção disso? Eu estou num processo de construção disso, mas eu creio que em breve, tá? Me siga aí nas minhas redes sociais, tá o link aí embaixo na descrição desse vídeo, mas em breve eu terei ali um link da bio especial com e-books, com cursos, com mentorias, trazendo exatamente o poder da comunicação e como você pode usar para conectar com pessoas e desenvolver isso para sua vida. Muito legal. Gente, que satisfação ter o Matheus aqui conosco. É uma figura, assim, excepcional no que tange a comunicação, mas não apenas isso. Claro, ele é um especialista em comunicação, vocês puderam observar aqui, me dando aula aqui de comunicar. Matheus, dá uma última mensagem para aqueles que estão nos assistindo. Dê uma mensagem poderosa para aqueles que gostariam de se comunicar melhor. Nós vivemos hoje numa era digital e todo mundo está com o microfone na mão, né? O celular, as redes sociais, é o microfone na mão de todo mundo. Mas mesmo assim, muitas pessoas não estão exercendo esse direito, não estão exercendo essa oportunidade de pegar esse microfone e falarem para o mundo ouvir. Então, deixa uma mensagem final para as pessoas, dá um conselho para elas e um agradecimento final. Muito obrigado pela sua participação, obrigado pelo seu tempo, pelo seu talento, pelo seu tesouro, pela sua presença. Eu me sinto muito honrado aqui de estar fazendo isso com você. Para quem não sabe, Matheus, para quem não sabe, pessoal, Matheus é um amigo pessoal também. Nós nos conhecemos num discipulado chamado Coração Selvagem. Então, é um grande homem. Todos vocês que precisam melhorar a sua comunicação, eu recomendo fortemente que entre em contato com o Matheus. Qual que é o seu arroba, Matheus? Deixa, depois da mensagem, você deixa seus contatos para as pessoas te encontrarem. Muito obrigado. Antes de me despedir aqui de você, eu vou trazer a mensagem para o pessoal, tá? Mas a mensagem que eu quero passar é: você pode. Como diria o slogan da Nike, just do it. Só faça. Se você sabe quem você é, você entende, tem uma verdade, você precisa executar isso e transmitir ela para o mundo. Se você tem isso como verdade dentro de você, comunique. Você é um comunicador, você é uma comunicadora, você pode todas as coisas. Então não tenha medo da reprovação, não tenha medo da dúvida das pessoas. As pessoas não sabem o que vão esperar de você. Simplesmente fale. Você entende como verdade aquilo? Transmita para outras pessoas. E o principal, não importa a sua performance, não importa o quão articulado, o quão a sua dicção é boa, perfeita, se você fala problema ou problema, não importa. Importa a sua mensagem, se ela de fato está alcançando o coração de quem você quer falar, de quem você quer conectar. Isso é o mais importante. Agradecendo agora aqui, muito obrigado, Hugo, pelo espaço, pelo seu tempo. É uma honra estar aqui, né, nesse programa, no seu projeto, no seu canal, em tudo que você está desenvolvendo. Eu creio que você vai alcançar milhares de pessoas, não só aqui na região do ABC, como no estado de São Paulo, no Brasil e no mundo. Essa mensagem que você está tendo aqui, para além do bate-papo com os convidados, mas nos seus Reels, nos seus Shorts,
tem alcançado vidas e vai alcançar muito mais, e você vai galgar lugares incríveis. É recíproco tudo que você falou em relação à minha pessoa, em relação a você, te admiro, você é um cara que ama sua vida, tua família, conte comigo sempre. E me siga aí nas redes sociais, @Mateus_C Correia. Eu preciso checar na realidade, pessoal, ó, uma comunicação falha. Mas vai estar aqui na descrição aí do vídeo, tá bom? Tudo certinho, todos os meus perfis. Me siga, acompanhe meu conteúdo e em breve você pode consumir e entender muito mais de comunicação através dos meus cursos, dos e-books, e a gente vai estar lá à disposição para falar com você. Maravilha. Muito obrigado, Matheus. Muito obrigado a cada um de vocês que acompanhou esse conteúdo. Nós estamos aqui sempre dispostos a gerar conteúdo de valor para a sua vida, de tal maneira que você termine de assistir esse vídeo e seja uma pessoa melhor. Que você termine de assistir esse vídeo e construa coisas valiosas na sua vida. Eu sei que tem muita gente falando muita coisa na internet, mas tem pouquíssimas pessoas falando coisas de valor. E sobretudo, né, Matheus? Nós estamos sentados aqui não para vender alguma coisa ou não para nos trazer um benefício próprio. No final das contas, o que a gente está fazendo aqui é sendo generoso, entregando para as pessoas aquilo que Deus nos deu de maneira liberal, dando tudo aquilo que a gente conhece, dando tudo aquilo que a gente sabe. Muito obrigado por tudo e você é o cara. Tchau, tchau. Valeu, gente!